Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar aqui a nossa leitura, A República de Platão. Nós estamos lendo essa obra maravilhosa em que se discorre a respeito da justiça e da injustiça. Então vamos continuar nossa leitura, nós vamos intercortando a leitura com observações e tudo mais e vamos ver o que nós conseguimos. Show? Vou continuar aqui no 372A até o E. Então vamos lá. Não sei, Sócrates, a não ser acaso em qualquer dessas transações que eles tenham uns com os outros. Porque a pergunta foi: onde existiriam então, dentro dela, a justiça e a injustiça, e com qual das coisas que examinamos se teria formado? Isto é, dentro de todas as tarefas que cada um tem em comunidade, na comunidade, onde é que estaria a justiça e a injustiça? Talvez estejas a dizer bem, retorqui, mas examinemos a questão sem hesitar. Examinemos, pois, em primeiro lugar, de que maneira irão viver as pessoas assim organizadas. Será de um outro modo que não seja produzir trigo, vinho, vestuário e calçado, e depois de terem construído casas, trabalharão no verão quase nus e descalços, mas no inverno suficientemente vestidos e calçados. Alimentar-se-ão com farinha preparada, uma com cevada, outra com trigo, esta cozida e aquela amassada. Com isso farão uma boa massa e pães, que serão servidos em ramos ou em folhas limpas. Reclinar-se-ão em leitos de folhagem de alegra, campo e mirto. Banquetear-se-ão em leitos, aliás, eles e os filhos, bebendo por cima vinho, coroados de flores e cantando hinos aos deuses, num agradável convívio uns com os outros, sem terem filhos, além dos seus recursos, com receio da penúria ou da guerra. Tomando a palavra, Glauco disse: põe os homens a banquetear-se sem conduto, ao que parece. Aqui esse conduto significa, segundo a anotação aqui, que no original está que designa carne e peixe. Quer dizer, põe os homens a banquetear-se, a beber, sem conduto, sem peixe, sem carne, ao que parece. Ele disse, é o acompanhamento, né? Falas verdade, repliquei. Tinha-me esquecido que também hão de ter um conduto. É evidente que hão de fazer cozidos com sal, azeitona, queijos, bulbos e legumes, coisas que há no campo. Esse bulbos aqui, segundo a tradução, entende-se que se refere ao Muscari comossum, espécie de planta. Continuando, havemos mesmo de servir-lhes sobremesa de figos, grão de bico e favas, e torrarão ao fogo bagas de murta e bolotas enquanto bebem moderadamente. E assim passarão a vida em paz e com saúde, morrerão velhos, como é natural, e transmitirão aos seus descendentes uma vida da mesma qualidade. Se estivesses a organizar, Sócrates, interveio ele, uma cidade de porcos, de animais, né? Não precisavas de outra forragem para eles. Mas então como há de ser, Glauco? O costume, respondeu ele. Acho que devem reclinar-se em leitos, se não quiserem que se sintam infelizes e que jantem à mesa, iguarias como hoje há, e sobremesas. 373AAE. Seja, disse eu, compreendo. Não estamos apenas a examinar ao que parece a origem de uma cidade, mas uma cidade de luxo. Talvez não seja mal. É porque a composição da cidade, com
vinho e tudo mais. Um deles replicou, mas é uma cidade de luxo, não é uma cidade que vai dar um certo trabalho. E uma cidade mais simples. Veja, estamos tentando descobrir onde é que está a justiça e a injustiça nisso tudo. É importante que não percamos de vista essa ideia inicial. Efetivamente, ao estudarmos uma cidade dessas, depressa podemos descobrir de onde surgem nas cidades a justiça e a injustiça. A verdadeira cidade parece-me ser aquela que descrevemos como uma coisa sã, mas, se quiserdes, observaremos também a que está inchada de humores. Nada o impede. Bem, estas determinações não bastam, ao que parece, a certas pessoas, nem este tipo de alimentação, mas acrescentar-lhes-ão leitos, mesas e outros objetos, e ainda iguarias, perfumes e incenso, cortesãs e guloseimas, e cada uma dessas coisas em toda a sua variedade. Em especial, não, não mais se colocará entre as coisas necessárias o que dissemos primeiro: habitações, vestuário e calçado. Ir-se-á buscar a pintura e o colorido, e entender-se-á que se deve possuir ouro, marfim e preciosidades dessa espécie. É ou não? É, respondeu ele. Portanto, temos de tornar a cidade maior. A que era sã não é bastante, mas temos de a encher de uma multidão de pessoas que já não se encontra na cidade por ser necessária, como os caçadores de todas a espécie e imitadores, muitos dos quais são os que se ocupam de desenho e cores, muitos outros da arte das musas, ou seja, os poetas e seus servidores. Aqui em servidores tem uma tradução, tem uma nota aqui. Nos servidores dos poetas estão incluídos os profissionais da recitação, os rapsodos e os que intervinham nas representações dramáticas, atores, coreutas e empresários. Artífices que fabriquem toda espécie de utensílios, sobretudo adereços femininos, e, em especial, precisaríamos de mais servidores. Ou não te parece que careceremos de pedagogos, amas, governantes, criadas, cabeleireiros e ainda cozinheiros e marchantes? E vamos precisar ainda de porqueiros. Isso era coisa que na nossa primeira cidade não existia, pois não era necessário. Mas nesta também necessitamos deles. Vendo que a relação começa a ficar mais complexa ainda, né? E ainda careceremos de todas as outras espécies de gado. Não vá ninguém comer delas, não é assim? Como não? Portanto, também sentiremos muito mais a necessidade de médicos, levando esta vida do que anteriormente? Muito mais, certamente. E a região, que então fora suficiente para alimentar a população de outrora, de bastante que era, se tornará exígua. Ou o que haveremos de dizer? É isso. Portanto, não precisaremos roubar a terra dos nossos vizinhos, se queremos ter o suficiente para as pastagens e lavoura, e aqueles, por sua vez, não farão o mesmo com a nossa, se também eles se abandonarem ao desejo da posse ilimitada de riquezas, ultrapassando a fronteira do necessário. Parece que começa a chegar na justiça e injustiça, né? Dizendo, tá, a gente não tem que ficar preocupado com as nossas terras, né? Nossas propriedades. Se o vizinho, de repente, quiser aumentar a sua lavoura, até porque vai ter demanda, será totalmente forçoso, Sócrates. Então, haveremos de fazer guerra. Ou como há de ser? Tem de ser assim, respondeu. E não, digamos, seja o que for, declarei, se a guerra faz qualquer bem ou mal, mas somente isto, que descobrimos
a origem da guerra, de onde derivam, sobretudo, as desgraças particulares e públicas para as cidades, cada vez que ela se origina. É inteiramente assim. Então ficamos assim por enquanto. Eu volto na sequência com um novo vídeo. Tá ficando interessante, ainda não se tocou no assunto justiça e injustiça. Estão construindo uma cidade imaginária para ver onde é que se encaixaria aí a justiça e também a injustiça. Mas estamos chegando perto, eu acredito. Estamos chegando perto. Valeu? Até o próximo vídeo.